A necessidade de distanciamento social para prevenir a Covid-19 é uma medida para garantir a saúde física. Mas tem muita gente saudável que, infelizmente, sofre com outras consequências da pandemia, geralmente relacionadas aos aspectos emocional e psicológico. Por isso, é preciso ficar atento a esses casos e, se necessário, procurar atendimento médico. Incerteza é a grande interrogação que povoa nossos pensamentos durante esta pandemia do Covid-19. Num momento de disrupção, qual é o efeito real disso sobre o psique das pessoas? Eu estou cedendo aqui no meu trabalho, eu estou deixando de ir para um barzinho para tomar uma cerveja com os amigos, eu estou deixando de fazer uma prática esportiva que eu gosto, enfim. Mas eu sei que daqui 2 meses, que daqui 3 meses, isso vai passar, percebe? Então, quer dizer, eu tenho um amparo aí, porque eu tenho uma referência. Isso torna muito mais tolerável, né? Quando eu perco essa referência, esses tempos psíquicos, né, que eu disse aqui, que é o instante de ver, o tempo de compreender, o momento de concluir, eles misturam, né, eles ficam misturados. Então eu fico no movimento de eterna elaboração disso que está acontecendo e não consigo concluir, porque eu perco totalmente a referência, percebe? Então, obviamente, isso vai trazer efeitos psicológicos muito grandes, né? As pessoas ficam desorientadas, sem chão, e começam a aparecer os sintomas. Cada vez é mais comum identificar alguns comportamentos irresponsáveis por boa parte da população. Por que isso ocorre? Eu estou aqui em sofrimento, porque eu estou tendo que abrir mão de uma série de coisas, né? Eu estou tomando as orientações aqui ao pé da letra, fazendo o que tem que ser feito, e meu vizinho não está nem aí, como é que é isso? Isso pode gerar uma confusão muito grande, né? Então, esse momento é muito delicado justamente por isso, porque é um momento em que a gente perdeu as referências, que seria muito interessante que a gente tivesse traçado assim, alguns pontos de referência para a gente se orientar, né? Seria muito interessante que todo mundo pegasse essas orientações e, de fato, assim, seguisse, que inclusive são referência para a gente, né? Quando a ciência vem e diz o que está acontecendo, o que tem que ser feito, é muito interessante que a gente considere isso para que isso se torne uma referência para a gente não ficar tão desamparado, né? Então, isso, sem dúvida, traz consequências, né? As pessoas têm chegado, inclusive, muito confusas, né? Falar assim, nossa, será que sou eu que estou doido? Será que não é isso tudo, de fato? Né? Mas cabe também a gente se perguntar o que acontece com essas pessoas que não querem enxergar. Que negação que é essa, né? Que as pessoas, assim, muitas pessoas se mostram nessa posição em que mesmo que a coisa se torne evidente como está, né? Você vê, as pessoas estão aí, está cada vez mais perto da gente, os casos estão aumentando, e o que faz com que essas pessoas ajam, né, irresponsavelmente, né? Que cegueira que é essa? Né? Assim, será que isso está tocando num ponto de onipotência dessas pessoas e elas não dão conta de verificar essa questão? Para que a gente não entre em colapso à beira de um ataque de nervos quanto ao nosso futuro, buscar equilíbrio é o ideal. Mas como? Eu acho que a primeira coisa é justamente assim, a gente não ficar nessa posição de negação. Eu não consigo fazer luto daquilo que eu nego, né? Então, é a gente olhar para o contexto, né? Dar conta de enxergar que a gente está num momento delicado, que é o momento da pandemia, né? Inclusive para a gente compreender o que está acontecendo, por mais que seja difícil, né? A pandemia tirou o nosso chão, inclusive porque a gente não sabe muito bem contra o que a gente está lutando, né? Contra um micro-organismo que inclusive a gente não vê, né? Assim, então é a gente olhar para isso e sair dessa posição de negação, né? A partir daí a gente começa então a negociar com essa realidade, né? Assim, o que eu posso fazer, o que dá para fazer, o que eu não posso fazer, né? E aí a gente começa a se dar conta de que esse momento vai implicar perdas, né? E perdas, por sua vez, nos remetem a luto, né? Tem todo um trabalho de luto que tem que ser feito, né? Para inclusive a gente reinventar, né, a nossa vida, para que a gente possa construir novas atitudes, uma maneira mais interessante de lidar com isso, né? Então isso precisa ser contado, né? Isso precisa estar em evidência, né? Assim, não que tenha que virar uma paranoia, mas a gente também não pode ficar negando isso, né? Que à medida em que isso vai sendo feito, a gente vai elaborando essa questão.